Tudo bem. Vocês já receberam vários bom dias hoje, né? Desde a escola sabatina até agora há pouco. Eu também não deixaria de expressar aqui o meu bom dia para você, que está aqui assistindo conosco. Você presencialmente também. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Vocês viram aí o tema, aqueles que receberam através do nosso lista de transmissão, do tema que nós estaríamos abordando nesta manhã. Quero estender também um abraço aqui aos irmãos que nos visitam aqui nesse sábado. Temos pessoas de outras igrejas, o trio aqui, a Damares, a Rosa e também a Carol, Josiel também. Sejam bem-vindos aí representando a igreja do Higienópolis, a igreja do nosso distrito, que também temos um carinho muito grande. Sejam muito bem-vindos e pelas mensagens também. Como eu disse, vocês receberam aí o título da nossa mensagem dessa manhã. Guiando através dos tempos. Sabe, queridos, nós vivemos em um momento muito importante na história da humanidade. E eu acredito que com este momento que estamos vivendo, muitas ou milhares, podemos dizer milhões de pessoas têm procurado respostas para suas maiores indagações. E o tema de hoje tem a ver com como Deus tem guiado o seu povo durante toda a história. Através dos tempos, como Deus tem feito para atender os seus filhos. E como tem sido a resposta de Deus para os seus filhos. Não é desconhecido de cada um de nós, eu acredito que a maioria, de como Deus se relacionava com os seus filhos no início da história desse mundo. Logo que Deus criou Adão e Eva, Deus falava pessoalmente com esse casal. E a Bíblia nos relata no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, que na viração do dia, Deus visitava o casal e ali mesmo eles conversavam, dialogavam, curtiam a natureza. Eu fico imaginando o que Deus conversava com Adão e Eva. Já parou para pensar nisso? Como seria o assunto dos três ali no jardim conversando? Mas, infelizmente, depois da entrada do pecado, não houve mais condições desse contato pessoal entre Deus e o homem. Porque a Bíblia nos diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E por isso Deus, na sua santidade, na sua pureza, não mais poderia estar diante do homem pessoalmente. Mas e aí? Como que Deus então teria que fazer para que o homem não ficasse alheio aos seus conselhos, seus ensinos, às suas orientações e a própria conversa com eles? Mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, Ele usou homens e mulheres para transmitir as suas mensagens aos seus filhos. E nós encontramos um dos profetas do Velho Testamento, que é Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Que lá na antiguidade era o quê? Era apenas o quê? Os pergaminhos. E Moisés escreveu então os primeiros 5 livros da Bíblia. O Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, Levíticos e Deuteronômio. E nós temos o relato da criação, nós temos o relato ali falando do povo de Israel, da saída do Egito, de como Deus estava interagindo com o seu povo através da palavra escrita, da palavra através do profeta. Deus guiando o seu povo. Era Deus falando ao homem através da palavra escrita. Quando a gente fala da palavra escrita, a gente está se referindo à Bíblia. E a palavra Bíblia veio muitos séculos depois. No Antigo Testamento, como eu mencionei, existia o quê? Os tabletes, né? De escritura nas pedras. Depois aparece Deus, quando Deus escreve os 10 mandamentos numa pedra, confirmando que muitas coisas eram escritas ali, para que ficasse gravado. Deus usando os homens, os profetas,
para escreverem, para falar aquilo que Deus transmitia. Agora, diante da Bíblia, diante da palavra escrita, já que nós estamos mencionando sobre ela, por que nós cremos na veracidade da Bíblia? Quais são as evidências que nos levam a crer na veracidade da Bíblia? Porque nós sabemos que existe muitas e muitas pessoas que não creem na Bíblia. Não creem na palavra escrita. Não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos citar muitas delas, mas eu separei algumas aqui. E hoje, você que está aqui presente, você que está nos assistindo, eu já peço para você, se você tem uma Bíblia assim, já fique com ela em mãos. Ou se você tem pelo aplicativo, fique com ela em mãos. Porque nós vamos ler vários textos da Bíblia que falam da própria Bíblia. Quem sabe você que tem essa dúvida, que não teve a oportunidade de conhecer esse livro sagrado, a partir de hoje você vai começar a ter o desejo de conhecer este livro. E algumas razões para podermos crer na Bíblia, na veracidade da Bíblia. Primeira coisa que eu vejo e que os teólogos também confirmam, é que a Bíblia foi escrita por diversos autores em tempos, épocas e contextos diferentes. Mas tem um detalhe. Não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Nos seus 66 livros, ela não se contradiz. Temos 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia se auto-interpreta. E aí está uma das grandes verdades e uma grande prova da veracidade da Bíblia. Porque em nenhum outro livro tem essa veracidade. Nós encontramos na Bíblia vários livros. Nós temos livros históricos, nós temos livros proféticos, nós temos provérbios, nós temos poesia, ou livro poético, nós temos os evangelhos e as cartas que completam o cânon bíblico. Temos a Bíblia num conteúdo maravilhoso com as orientações divinas. A Bíblia também nos dá algo maravilhoso, porque se ela tem essa credibilidade de ser entendida de capa a capa sem se contradizer, ainda tem mais um detalhe. Ela foi escrita por cerca de 1500 anos, por pessoas diferentes, como eu disse, em momentos diferentes na história, e eles não se contradizem. A Bíblia é separada por profetas maiores e profetas menores, pelo Atos dos Apóstolos que Paulo escreveu, o livro de Hebreus, Lucas, Marcos, João, Mateus, todos eles, Tiago, temos ali Filemão, temos ali o livro também dos profetas menores, que é considerado Amós, Malaquias, Obadias, Sofonias, Miqueias. A Bíblia fala que coloca livros menores, profetas menores, não no sentido de dizer que eles não têm importância, mas porque escreveram menos. Mas por que está no livro, sabe? Por que está composto dentro da Bíblia? Porque é importante para mim e para você. É importante para mim e para você. Por isso está ali. Veja que maravilha, Deus se comunicando, Deus guiando o seu povo no decorrer da história, no decorrer dos tempos. Deus nunca deixou de se comunicar com seus filhos. Mas algumas pessoas ainda questionam. Homens escreveram a Bíblia, pecadores. Como aceitar um livro como sendo de Deus, se pessoas comuns escreveram o livro da Bíblia, ou os livros? Nós encontramos pela história, os grandes homens da Bíblia, e se você for conhecer desde o profeta menor, como eu citei, do profeta maior, você vai ver que cada um deles tinha uma característica. E tinha um chamado diferente para um propósito. Vamos citar aqui um exemplo. Dos patriarcas. Quem foi Noé? Noé não era um profeta. Mas a Bíblia diz que Deus haveria de trazer o quê? Um grande dilúvio. E Deus, através de Noé, diz: fale ao povo que eu vou destruir a terra num dilúvio. Deus nunca
deixou de falar para os seus filhos os acontecimentos que teria. Me veio a memória aqui, não sei se me falha a memória, acho que é Isaías que fala sobre isso. Se eu estiver errado, depois você pode corrigir. Pode interagir aí e colocar o verso aí, o livro e o capítulo e o verso. E diz: Deus não tomaria nenhum tipo de atitude sem comunicar aos seus servos, os profetas. Não sei se é Amós que fala sobre isso. Mas bem, Deus nunca deixou de fazer esse tipo de comunicado aos seus filhos. Agora, diante disso, como que Deus então agora usa pessoas simples para fazer algo tão sagrado? Você vai ver o chamado de boiadeiros para ser profeta, de cuidador de ovelhas para ser profeta, de cuidador de ovelhas como era Moisés, saiu do Egito, um homem estudado, culto, ficou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Deus chamou Moisés para libertar o povo no Egito. E quem foi Moisés? Um grande profeta. A Bíblia relata sobre Moisés. Você quer conhecer sobre ele? Leia a Bíblia. Conheça os profetas e de como foram importantes na história. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no 2 Timóteo, capítulo 4. Um verso bem conhecido de muitos, mas como eu disse no início, nós vamos ver aqui alguns textos da Bíblia que são confirmativos daquilo que nós estamos falando. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Temos lá. Estou em 2 Timóteo. Muito bem. A Bíblia diz que toda a Escritura é o quê? É inspirada por Deus. É útil o quê? Para ensino, para repreensão, para correção na justiça. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, dentro desse contexto, no 2 Pedro capítulo 1, verso 20, eu falei 2 Timóteo capítulo 4. Na verdade é 3, 16 e 17. Vamos voltar ali. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, os homens ou mulheres que receberam a mensagem, temos mulheres profetisas também, que receberam a mensagem, eles foram inspirados por Deus a fazer o quê? A escreverem. A terem uma mensagem específica, para um momento específico. Isso nos dá o quê? Segurança na palavra de Deus, segurança nos escritos da palavra de Deus. Se você pegar no Velho Testamento alguns profetas, vou citar aqui, por exemplo, Malaquias. Malaquias é o último livro ali do Velho Testamento, abra ali, Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Você vai encontrar também Abacuque, Sofonias, Obadias. Aproveite alguns deles, a mesma expressão que diz o seguinte. Aqui diz o capítulo 1, verso 1 de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Você vai encontrar em outros profetas, diz assim, Obadias, um exemplo. O profeta revelando algo para o povo conforme Deus havia dito. Então, nesse contexto aqui, Malaquias deveria anunciar o quê? Uma sentença. Então, veja que a Bíblia, você vai perceber quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem, conforme vimos em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que ela é inspirada, ela é usada para quê? Para ensinar, para corrigir, para exortar. Então, quando a gente encontra a palavra correção, sentença, não se assuste. Porque a Bíblia tem esse contexto também. Deus é um Deus de amor. E pelo amor de Deus, pela sua graça, Ele também tem o quê? Um cuidado de separar o quê? O joio do trigo. De separar o mal do bem e o bem do mal.
Então, quando Deus faz advertências, é por amor a cada um de nós. Foi por amor aos povos antigos. Foi por amor a Israel. Foi por amor aos hebreus. Então, era necessário que Deus usasse homens e mulheres para escreverem o quê? Esse tipo de relato, para mostrar a eles qual caminho eles deveriam seguir. Mas desde os primórdios, a palavra de Deus sempre, muitas vezes, foi e em nossos dias será sempre atacada. Não vai ser diferente. Aí está, então, o objetivo que temos de conhecer mais e mais para podermos enfrentar esses tipos de desafios. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versos 6 e verso 7. Dentro desse contexto, no Novo Testamento. Você que está assistindo aí, Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 6 e o verso 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Dentro do contexto de Timóteo, vem aqui o quê? A correção. Mas Deus corrige por quê? Porque é necessário. Assim como eu corrijo meu filho ou meus filhos, Deus trata da mesma forma para conosco. Ele está apto para nos corrigir. E receber uma correção de Deus é muito melhor do que um pai humano. Porque ele sabe o que é melhor. Deus ama e disciplina. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, o contexto aqui de Pedro, falando sobre os homens que escreveram, as pessoas que foram escolhidas para escrever a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20 e no verso 21. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular o quê? Elucidação. Quer dizer, ideias humanas, separadamente. Eu vou escrever isso aqui e vai ficar tudo certo. Isso aqui Deus vai aceitar. Não. E diz o verso 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre parentes, santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Quando eu uso essa expressão santo aqui, é separado. Separado para algum propósito. Quando a Bíblia diz assim, sede santo como eu sou santo, Deus está dizendo, sejam separados do mundo como eu sou. Porque eu tenho um propósito na sua vida. É essa a expressão. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 11, Apocalipse, não é só seguir aí em frente, você que está participando, está folheando a tua Bíblia, ou quem está aí no seu aplicativo. Apocalipse capítulo 1, verso 11. Nós encontramos, falando para o apóstolo João, nós sabemos que, por exemplo, Apocalipse teve algumas etapas para ser escrita. A Bíblia diz no começo do livro de Apocalipse, Deus a Jesus Cristo, que notificou ao seu anjo, e o anjo notificou a quem? A João. As 4 etapas do livro do Apocalipse. Deus, Jesus, o anjo e João. E aqui no capítulo 1, verso 11, confirma dizendo o seguinte, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era um período da história da igreja, antes da igreja primitiva. Então veja, Deus usando o apóstolo João e diz, escreva o que eu lhe mostrar, não o que você está querendo ver. Entenderam? Entendeu? Não é o que João queria, mas o que Deus queria mostrar. O último apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse. Diante disso, quais os benefícios que eu e você temos quando nós estudamos a Bíblia? Porque existe uma diferença entre ler e estudar.
2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Vamos voltar lá em 2 Timóteo. Nós vimos o 16 e o 17, mas veja o 15, que é o contexto. Falando a Timóteo, Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse o seguinte: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja aqui um dos benefícios que temos quando nós estudamos a Bíblia. Nós fazemos o quê? Aqui diz assim a Timóteo: desde a infância, Timóteo, você já lê as Escrituras. E isso é muito importante, por quê? Vai te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Benefício de quê? De conhecimento, de sabedoria, que foi falado inclusive na lição da Escola Sabatina. A sabedoria não é humana, a sabedoria vem de Deus. E se você e eu queremos ter sabedoria para tudo na nossa vida, precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas. Deus tem dirigido o seu povo através dos seus escritos. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos no livro de Hebreus novamente. Se a gente fosse citar todos os versos da Bíblia que fala dela mesmo, nós ficaríamos horas aqui. Hebreus 4, 12. Separei alguns. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a quê? A alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Olha que benefício, irmãos. Olha o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela é algo vivo. Ela é algo que penetra na alma, no corpo, na mente. Quando fala alma é corpo, é entendimento, perdão. É entendimento. É mais cortante do que uma espada de dois gumes. Isso quer dizer que ela entra e corta, nos bons sentidos da palavra, e volta do mesmo sentido. O efeito que tem a palavra de Deus sobre a nossa vida, ela atinge as juntas e as medulas. Já parou para pensar nisso, a profundidade da palavra de Deus? Olha como o apóstolo Paulo se expressa quando a gente se interage com a palavra de Deus. Ela atinge as nossas medulas. Desde a parte mais íntima do nosso organismo, desde do nosso intelecto, ela vai lá e grava, ela te atende, ela usa a tua mente, ela é usada de forma correta. E ela faz o quê? Ela ajuda a discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Isso faz o quê? Ela faz uma mudança. Ela faz você mudar de rumo, mudar de atitude. No próximo sábado nós vamos ter o batismo aqui do Valmir, que está aqui assistindo. Você poderá ter a oportunidade de assistir. A palavra de Deus então entrou na vida dele como uma espada de dois gumes. E começou a fazer a diferença. E ele disse: agora eu conheço essa palavra, eu conheço essa verdade. Eu preciso tomar uma decisão, porque ela agora discerne os pensamentos. Que bênção. Mateus capítulo 24, verso 35. Mais um texto. Vamos lá, Mateus 24, versículo 35. Olha o que Jesus disse a respeito da palavra de Deus escrita. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E as palavras de Jesus estão aonde? Na Bíblia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Todos que morreram daqui para trás ficaram no passado, mas a palavra de Deus é viva. O papel em si, a capa da Bíblia, ou o fato de você colocar uma Bíblia aberta na sua casa, no lugar que você escolhe lá, aberta para dizer que tem uma Bíblia, isso não te protege em nada. Não protege em nada. A Bíblia não é um amuleto. Porque a Bíblia vai tornar-se algo importante na nossa vida é quando nós temos comunhão com ela. É quando nós estudamos a Bíblia. É um guia seguro. Não há segurança nenhuma em você deixar uma Bíblia aberta, exposta, e dizer assim: eu tenho uma Bíblia aberta porque ela espanta as coisas ruins. Não vai espantar nada. Talvez seja até um atrativo para as coisas ruins. Porque se você não ler a Bíblia, não alimentar-se com ela, não deixar que ela discirna os seus pensamentos, e que atinja juntas e medulas,
você não vai ser feliz. Lucas capítulo 24, verso 25 e 27 a 27. Lucas 24, do versículo 25 ao 27. Eu acho fantástico esse relato no capítulo 24, nos versos 25 a 27 de Lucas. Por quê? Aqui Jesus estava indo, Jesus havia sido morto, Jesus havia sido crucificado, ressuscitado, e agora alguns discípulos estavam indo para Emaús, caminhando. E de repente Jesus se aproxima deles e eles não percebem, porque eles estavam conversando. Algo que havia acontecido. E alguém se aproxima e começa a conversar com eles. Eu fiz questão de colocar esse texto, esses versos, para a gente contextualizar. Então disse Jesus, porque eles estavam indo o quê? Vamos ver aqui um pouquinho antes, o verso 21. Eles comentando, os dois na estrada. Ora, nós esperássemos que fosse de que alguém havia de redimir Israel. Falando para Jesus mesmo. Mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não ouviram. Agora Jesus diz assim, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que Jesus faz aqui? Vocês não leram os profetas daquilo que eles disseram a respeito do Messias? Vocês não leram as profecias? Jesus fez eles pensarem, trazer aquilo que eles tinham lido. Ou quem sabe não tinham lido. Agora ele continua. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora vem a maravilha aqui. O próprio Jesus dizendo. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhas o que a seu respeito constava em quê? Em todas as escrituras. Jesus deu uma aula da Bíblia para eles. E começou a falar desde Moisés. Eu imagino que Jesus tenha dito para eles. Lembram quando Moisés levantou a serpente no deserto? Porque Jesus fala isso no livro de Mateus também. Quando o Filho do Homem for levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, todos que olharem para ele serão salvos. Ele relembrou para eles. Lembram da serpente quando os hebreus foram picados lá no arraial? E eu disse para colocar lá a serpente lá e a cruz. E eles olhando para aquilo, eles eram curados das suas picadas. Vocês lembram? Eles devem ter feito assim, nossa, não paramos para pensar. E Jesus trouxe à memória deles o quê? O que havia sido escrito pelos profetas. Ele deve ter ido no livro de Zacarias. Quando disse Zacarias que o Filho de Deus, a estrela de Belém, a estrela de Davi, que nasceria em Belém de Judá, que Zacarias também menciona isso. Então veja, ele discorreu as escrituras. Não sabemos por quanto tempo eles andaram juntos na estrada, mas eles não tinham conhecido Jesus ainda, porque os olhos não haviam se abertos. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus saiu e foi adiante e deixou os dois pensando. Deu um estudo bíblico para eles. O maior estudo bíblico que a gente encontra. Veja, irmãos, os benefícios. Jesus mesmo disse para eles, vocês têm que ir à Escritura. Vocês têm que estudar as Escrituras. Vejam o que os profetas disseram sobre mim. Jesus usou as Escrituras em vários momentos. Por exemplo, Lucas 4, 16 e 21. Olha aqui que interessante. O que aconteceu nesse relato no capítulo 4 de Lucas, no verso 16 ao 21. Quando Jesus está no templo, e diz que Jesus está no templo indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? E quando Jesus fala isso, eles pensaram: nossa, quem é esse que fala sobre isso? Eles dizem: tendo levado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga, verso 21, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Estava escrito sobre ele. Vejam, Jesus foi alguém que confirmou o que estava escrito. Sabe quantos anos aproximadamente depois de Isaías foi mencionado esse texto? Jesus repetiu? Cerca de quase 600 anos depois. É muito tempo, vocês não acham, irmãos? E Jesus relembrou a eles: hoje se cumpriu em mim. Eu sou esse. Dali em diante começaram a persegui-lo. Que maravilha. Mateus no capítulo 4, vou só mencionar no capítulo 4, versos 1 a 11. Ali nós encontramos, sabe o quê? Um grande relato, Jesus confirmando as escrituras, a tentação do deserto. Quando Jesus foi conduzido depois do batismo para o deserto e foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, e no final do jejum, o diabo, vendo ele totalmente debilitado, chegou para ele: ó, faça assim. Se você me adorar, eu te dou todos os reinos. Se você fizer isso, eu te dou todo o alimento. Faça dessa pedra virar pão. Está escrito que você pode fazer isso. O que Jesus diz? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra de Deus escrita para rebater o diabo. E eu e você podemos usar a palavra de Deus para rebater o diabo. Porque ele não tem poder sobre vós. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Eu falei que nós íamos levar os textos hoje. É um culto interativo aqui, né? Hebreus capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha os benefícios da palavra de Deus, irmãos. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Atos 17, 11. Atos 17, 11. Enquanto chove lá fora para nós, estamos precisando de chuva. Nós aqui em Curitiba, né? Nós vamos estudando a Bíblia aqui dentro da igreja. Olha lá. Paulo e Silas estavam em Bereia. Eles tinham vindo de Tessalônica e agora foram para Bereia. E lá junto aos bereanos eles começaram a pregar a palavra de Deus. Com firmeza, com segurança. Mas olha que interessante aqui, ó, no verso 10 e verso 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se aonde? A sinagoga dos judeus. Era a igreja. E diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles eram nobres porque eram pessoas intelectuais, pessoas que tinham um alto conhecimento cultural, porque estudaram, eram pessoas estudadas, formadas. Assim como Paulo e Silas pregaram, o que eles fizeram depois? Foram examinar. Eles pegaram a Bíblia, vamos dizer a Bíblia naqueles dias, né? Não era igual essa. Eles pegaram a palavra escrita e falaram assim: vamos ver se é isso mesmo que eles estão pregando. E eu desafio você. Você tem dúvida da palavra de Deus? Estude a palavra de Deus. E uma das formas mais fáceis de você compreender a Bíblia é estudar a Bíblia por temas. Porque daí você compara texto com texto. E você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Pesquisar, conferir, tirar dúvidas. A Bíblia mesmo te dá a resposta. Outro benefício da palavra de Deus. É um verso conhecido de vocês todos. Acredito da maioria. Salmo 119, 105. Você já até citou aí, né? Lâmpada para os meus pés e a tua
palavra e luz para o meu caminho. Você se sente andando na escuridão, meu irmão, minha irmã? Meu amigo? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Que maravilha! Você não vai andar na escuridão. A escuridão do pecado, esse mundo de pecado, a Bíblia vai te dar a luz e você não vai tropeçar. No mesmo livro de Salmos 119, agora no verso 9 até o 11. Veja que bonito aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixeis fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Um conselho para você, jovem. Guarda a palavra de Deus no teu coração e você não vai pecar contra Deus. É uma orientação divina. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 13, ó, Timóteo novamente, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Um outro verso bem interessante aqui, quero dividir com vocês. Capítulo 4, verso 13. Dizendo a Timóteo, um conselho. Até a minha chegada, disse Timóteo, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Veja sempre Paulo exortando. Timóteo, até que eu chegue aí, continue fazendo o quê? Lendo, exortando e ensinando. Não pare. Fale da palavra de Deus. E eu quero ir em Provérbios capítulo 1, verso 1 a 4. Provérbios, depois do livro de Salmos, Provérbios capítulo 1, verso 1 a 4. Olha aqui. Como eu mencionei anteriormente, a Bíblia tem livros históricos, proféticos, poéticos, provérbios, evangelhos e cartas. Por que tem provérbios na Bíblia? Está aqui a resposta. Provérbios de Salomão, verso 1 ao 4 de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para que serve um provérbio? Vai dizendo aqui, ó, para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a iniquidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Deve ser bom senso aqui. As orientações, para que servem os provérbios? Para dar o quê? Sabedoria, entendimento, conhecimento, né? E o bom senso das coisas. Você quer ter bom senso, sabedoria, quer ser inteligente? Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Você pode fazer a maior faculdade. Você pode ser PhD em qualquer área. Mas seja um PhD na palavra de Deus também. Para a boa causa. Olha lá. João 17, 17. Esse é bem conhecido de muitos aí. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Outro benefício quando você vai à Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade? Estude a Bíblia. Você quer saber toda a verdade? Estude a Bíblia. Este é o conselho de Deus para cada um de nós. Você sabe que quando eu cheguei nessa igreja, quando eu me tornei membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazem 31 anos isso, eu ouvi por um bom tempo, que o povo adventista é considerado o povo da Bíblia. E para você que é mais velho na fé aí, vai relembrar isso com certeza. E com todo, não é com orgulho não, graças a Deus, que muitos viam, ou quem sabe veio até hoje. Mas será que ainda nós temos essa prerrogativa ainda, como igreja? É uma pergunta. Será que ainda nós somos o povo da Bíblia? Será que nós estamos esquecendo da Bíblia? Será que temos estudado a Bíblia com espírito de oração? Nós temos motivado nossos filhos e jovens no estudo da Bíblia? Porque lá no antigo Israel, o povo era motivado a estudar sobre aquilo que Deus havia dito.
Você vai no livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, no verso 6 a 8, no Velho Testamento. Olha a orientação de Deus aqui quando Moisés escreveu, falando ao povo, aos pais. Capítulo 6, versos 6 a 8 de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Eles liam para os filhos essa orientação. Sentava com os filhos e dizia, olha aqui os feitos de Deus e o que Deus quer para nós. Será que estamos fazendo isso com os nossos filhos? Será que estamos preocupados em ensinar nossos filhos a serem tementes ao Senhor através da sua palavra? Estaremos nós preparados para ensinar aos outros sobre as maravilhas do Evangelho? Como que eu e você vamos dar algo que nós não temos? Nós temos colocado a Bíblia como a nossa única regra de fé? Sim, precisamos reavivar o que está morto. Lá em Neemias, no capítulo 8, no verso 1 a 3, depois no verso 5 e 8, nós encontramos quando Neemias foi chamado, ele se propôs de restaurar os muros de Jerusalém, que havia sido destruído pelo exército, na época foi invadido, houve o cativeiro babilônico, e agora na restauração, depois que eles começaram a restaurar, uma das primeiras coisas que eles fizeram com reunir o povo, foi ler o livro, o que estava escrito. E diz ali o relato que eles ficavam da primeira hora da manhã até o meio-dia, em pé, lendo o livro e o povo em pé. E à tarde fizeram a outra parte, vieram outros, então intercalaram os escribas. E Esdras aqui era um dos sacerdotes, e ele leu o livro das 7 da manhã até as 12 horas. E o povo em pé, louvando e agradecendo a Deus e ouvindo as orientações de Deus. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, não sou melhor do que você, porque eu também sou pecador. Muitos de nós, se passar 10, 15 minutos de um sermão preparado, espiritual, nós queremos ir embora da igreja. Porque nós queremos ir para casa para almoçar mais cedo. Porque queremos dormir mais cedo à tarde. E nós não queremos alimentar da palavra de Deus. Nós trocamos os nossos cultos de domingo à noite, mesmo pelas redes sociais. Na quarta-feira, culto de oração, nós mudamos e trocamos por outras coisas que são menos importantes, por um culto que é tão importante, que está sendo aberto, o quê? A palavra de Deus. Naqueles dias, Esdras abria os escritos, os pergaminhos, o que estava escrito, eles ficavam o dia todo lendo, relembrando aquilo que Deus tinha feito, que faria na vida deles. E havia o quê? Uma renovação dos votos. Havia um reavivamento. E houve um reavivamento. Tanto é verdade que Neemias é considerado, depois junto com Esdras, Neemias é considerado, o profeta Neemias, como reparador de brechas. Não restaurou somente a estrutura física de Jerusalém, mas foi restaurada a parte espiritual do povo de Jerusalém. Do povo hebreu que estava esquecido, que esqueceu de Deus. Será que nós estamos esquecendo também de tirarmos tempo para estudar a Bíblia, para meditar na palavra de Deus? Sabe, queridos, é muito bom ouvir a mensagem falada, mas é muito melhor ainda estudar. Porque nós estamos hoje, você pega as redes sociais, você encontra o que você quiser ouvir sobre Bíblia, o que você quiser ouvir. Cada um tem a sua maneira de interpretá-la. Mas se você não estiver firmado com a Bíblia, com uma regra de fé, você poderá cair em grandes armadilhas, preparada pelo próprio diabo, usando a Bíblia. Distorcendo as verdades da Bíblia. Deixando de lado a Deus como guia e sendo guiado por homens. Seja com os berianos. Veja se isso é verdade. Em 2017, nós, anciãos da Igreja Adventista, recebemos uma revista, que é a revista do Ancião Adventista, onde foi lembrado os 500 anos após a morte de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi considerado um dos maiores reformistas de toda a história. Martinho Lutero viveu
no século XVI. E Martinho Lutero foi o que traduziu a Bíblia, na época, do latim para o alemão. Porque a Bíblia ela veio de 3 escritas. Primeiro o hebraico, depois o aramaico e o grego. As línguas originais da Bíblia, até chegar a nós, depois traduzida. Só que, nesse período de Martinho Lutero, o latim foi introduzido dentro do catolicismo da época como uma língua original. Tanto é que no latim, o algarismo romano, né, ele é numérico. Então, você pega ali o latim, e eu me lembro, a minha falecida mãe, que faleceu com 83 anos, ela me relatava que algumas vezes na sua juventude, ela assistia a missa em que o vigário, o padre, ficava só lendo em latim e de costas para o público, para a igreja. Ele não podia ficar de frente. É orientado a ficar de costas. Só ele podia ler. As pessoas não tinham acesso aos escritos, e mesmo porque era em latim. Então Lutero foi o primeiro tradutor do latim para o alemão. Ele foi um monge. E lutou muito contra algumas coisas. Foi o grande defensor da salvação pela graça. Até as teologias, as teses, né? Defendeu muitas teses. Uma delas, a salvação pela graça. Depois de Lutero, um pouquinho antes de Lutero também, outros reformistas que eu quero citar aqui, um deles, 2 deles ainda, que foi João Hus. João Hus, também um grande reformista do século ali 14, entre o século 17, ele também foi na época, em que defendia todas as causas da Bíblia como algo importante, que deveria ser levado ao povo. E por isso pagou caro. Pagou caro. Tanto ele como John Wycliffe, também que foi um grande pregador, eles começaram a pregar, eles falam da época da Boemia, né? Eles pregaram em Praga, que é a antiga Tchecoslováquia, eles pregaram na Suíça, pregaram na Alemanha, na Grã-Bretanha. João Hus, por exemplo, pregou na Grã-Bretanha. Wycliffe também pregou. E conta a história, se você quiser conhecer mais, leia o livro Grande Conflito. Você vai encontrar ali, quando fala da mensagem levada a essas regiões. E eles pagaram caro por defender essa palavra. Pagaram com a vida. Foram queimados em fogueira. E eu quero colocar aqui para vocês uma citação. Antes da citação, eu mencionei que Lutero foi que traduziu do latim para o alemão. Ele diz o seguinte: em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, quando foi feita a Sociedade Bíblica. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana, e desde então foi traduzida em centenas de idiomas e dialetos. E eu vou colocar para vocês aqui uma citação de Wycliffe, antes de morrer. Ele disse o seguinte: por que fala em jogar para longe a coroa do sofrimento? Pregue o evangelho de Cristo para os orgulhosos e o sofrimento não vai faltar. Devo ficar calado? Nunca. Que venha o golpe, eu estou preparado. Morreu na fogueira, cantando hinos. Mas não abriu mão da sua regra de fé que Deus havia conduzido. Diz a história que esses homens, quando eram preparados para a fogueira, os líderes religiosos da época prepararam aquele dia como festa. Era como se fosse uma festa da noiva se apresentando ao noivo no altar. De tão grandiosa que era a festa. Para eliminar uma pessoa que defendia a palavra de Deus. Morreu queimado, tanto Hus quanto Wycliffe. Morreram queimados em defesa da Bíblia. Mas veja só que interessante. Diz a história que as cinzas de Hus e de Wycliffe foram lançadas no rio Reno. E elas se espalharam como sementes em outros países. O rio Reno nasce na Europa, nos Alpes suíços. E ele faz fronteira com a Alemanha. E desemboca no litoral holandês, no Mar do Norte. E eu fiz questão de colocar um verso aqui, que tem muito a ver com aquilo que foi lido agora.
Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 1, diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando se prega a palavra de Deus, os benefícios que ela tem, por mais que se pague com a morte, como os discípulos, os apóstolos e o próprio Cristo e muitos profetas morreram, é lançado um pão e um dia ele vai ser achado. No rio Reno foi espalhada as cinzas desses homens, mas as palavras, a defesa que eles fizeram da palavra de Deus, como regra de fé, se espalharam pela Europa. Até chegar aonde? Nos nossos pioneiros, lá por volta de 1840, onde surgiu os pioneiros, os grandes estudiosos da Bíblia, e chegando até nossos dias. Que graça, irmãos. Deus conduzindo, através dos tempos, o seu povo. Não estamos na escura. Deus sempre se preocupou conosco. Certa vez um pregador chamado Spurgeon, ele disse o seguinte, abre aspas, a palavra de Deus é como um leão, deixa livre e ela fará o trabalho. Achei interessante essa expressão. Achei bem interessante. Deixa ela livre e ela fará o trabalho. Sabe, segundo a história também, diz que esse homem, John Wesley, o grande reformista, pós-Lutero, ele trabalhou pela mensagem de pregar a palavra de Deus e ele levou diretamente, através do seu trabalho, 500 mil de pessoas. E depois disso, multidões foram erguidas do abismo pelas mensagens de John Wycliffe. Já parou a pensar como a palavra de Deus tem efeito, segundo Eclesiastes capítulo 11, verso 1? Lança o teu pão sobre as águas e um dia você vai achá-la. Por quê? Por que isso acontece? Porque esse livro aqui é um livro inspirado por Deus. Você quer ser abençoado porque as suas indagações, os seus questionamentos, você pode encontrar as respostas na palavra de Deus. Nós temos ao nosso alcance a Bíblia em vários idiomas, em várias versões. Bíblia viva, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de várias traduções. Mas sabe quantas pessoas no mundo ainda não tiveram acesso à Bíblia? Cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas não tiveram acesso à Bíblia. Não têm acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, se você e eu temos acesso, nós somos bem-aventurados. Essa Bíblia aqui, tem as Bíblias também para aqueles que estão ficando ceguinhos, tá? A Bíblia letra grande e a gigante. A minha gigante já tem que ficar na GG, gigante. E, inclusive, está bem detonada. Eu tenho que trocar de Bíblia, mas me dá até dó de trocar de Bíblia, porque ela está muito marcada, tem vários textos, todas elas eu vou anotando, mas eu estou aceitando o presente, tá bom? Uma Bíblia bonita, letra GG, tá bom? Se você quiser, brincadeiras aí à parte, tá bom? Mas você hoje tem muitas opções de Bíblia. Você hoje pode pegar o teu smartphone e abrir a Bíblia, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não é igual você ter isso aqui na mão. Sabe por quê? Porque aqui você pode estudar diferente. Você aqui anota, você risca, você rabisca, você faz as suas anotações. E a hora que você for dar um estudo bíblico, você tem tudo na ponta da língua. Você quer ver um método fantástico de estudar a Bíblia? Através da lição da Escola Sabatina. Eu sou grato a Deus pela lição da Escola Sabatina. Porque muitas das coisas que eu conheço da Bíblia foi através da lição da Escola Sabatina. É um dos maiores métodos que a igreja tem de estudar a Bíblia. Então, pense nisso. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Eu espero que eu esteja bem errado. Me perdoe do que eu vou dizer. Vou pedir perdão antes. Mas eu acho que quem não gosta de uma lição da Escola Sabatina e não dá importância para ela, para dentro do conceito adventista, eu não acredito muito que você estude muito a Bíblia. Eu gostaria de estar totalmente errado. Você pode até discordar comigo. Mas eu acho que a grande maioria não estuda a Bíblia. Porque a lição da Escola Sabatina te induz diretamente a estudar a Bíblia. Tá aí uma dica para você. Estude a Bíblia. Tem dificuldade de temas? Estude a lição da Escola Sabatina. E você vai ser muito privilegiado. Vai ser uma bênção na sua vida. Com certeza vai ser uma bênção.
Pode ter certeza disso. E eu quero concluir com um pensamento, não, com um texto de Ellen White, essa escritora fantástica, quando ela fala sobre a Bíblia, está no livro Educação, esse livro aqui, Educação. Eu separei aqui um parágrafo apenas. E diz o seguinte: a Bíblia explica a verdade com tal simplicidade e adaptação às necessidades e anelos do coração humano. Quem tem admirado ou encantado os espíritos mais altamente cultos, ao mesmo tempo em que o humilde e sem cultura também esclarece o caminho da vida. Nem criança errará o caminho, nem o inquiridor timorato deixará de andar na pura e santa luz. Contudo, as verdades relatadas das mais simples maneira abrange temas elevados, de grande alcance. Infinitamente, além do poder da compreensão humana, mistérios esses que são esconderijo de sua glória, mistérios que sobrepujam a mente em suas pesquisas, enquanto inspiram o sincero investigador da verdade, que age com reverência e fé. Quanto mais investigamos a Bíblia, mais profunda se torna a nossa convicção de que é a palavra de Deus, do Deus vivo. E a razão humana curva-se perante a majestade da revelação divina. Não tenho dúvidas disso. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você e eu possamos fazer um compromisso, de tirarmos tempo para estudarmos a Bíblia. E Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. Está lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, pois que são elas mesmas que testificam de mim, e julgais ter nela o quê? A vida eterna. Sem ela você não vai saber o caminho. Eu faço um apelo para você: estude a Bíblia. Você quer conhecer mais sobre a Bíblia? Aqui na igreja você pode vir aqui, que nós fornecemos gratuitamente para você estudos bíblicos, impressos. Podemos visitar, podemos dar estudos bíblicos. Você poderá solicitar, até pelo nosso canal do YouTube, né? Você pode ali participar e coloque ali o teu nome, o teu endereço. Se não for aqui da nossa região, alguém vai ver, alguém vai procurar você. Mas enfim, estude a Bíblia, porque ela é um caminho que vai te conduzir a Jesus. Que Deus te abençoe. A minha oração nesta manhã. Amém. Quero convidar aqui o trio, Carol,